Você sabia que existe um inseto cuja picada é comparada a levar um tiro e que outro causou a morte de mais de 500 mil pessoas na África? Salve galera, eu sou o Lucas e neste vídeo eu juntei os 10 insetos mais assustadores do planeta em que você jamais deve tocar. Desde criaturas que dissolvem suas vítimas por dentro até aquelas que carregam a morte desenhada no seu próprio corpo. Número 10. Imagine um inseto que parece um fantasma, que se move de forma estranha e usa sua aparência para enganar e devorar suas presas. Conheça o louva-a-Deus diabólico. É um nome bem contraditório. À primeira vista, ele nem parece estar vivo. Parece uma folha seca e morta. Seu corpo tem um tom marrom e formas bizarras. Uma camuflagem perfeita. Porém, o mais curioso é como ele anda. Ele não se move ou caminha como os outros insetos. Ele se balança lentamente de um lado para o outro, como uma verdadeira folha se movendo com o vento. Um movimento hipnótico que engana tanto presas quanto predadores. E o mais bizarro é que ele passa horas completamente imóvel. Ele fica esperando enquanto o inseto desavisado se aproxima. Quando isso acontece, suas patas dianteiras disparam a uma velocidade brutal, agarram a vítima e não solta mais. Ele não é venenoso para os humanos, mas a sua aparência de outro mundo e sua técnica de caça fazem dele um dos monstros mais assustadores do reino dos insetos. Número 9. E se eu te disser que existe um inseto que dissolve os órgãos da sua vítima e depois bebe como se fosse uma vitamina? Parece até filme de terror, mas é 100% real. Este é o percevejo assassino, e esse nome ele mereceu por completo. Existem milhares de espécies desse inseto no planeta, e sua técnica de caça é uma das mais cruéis da natureza. Primeiro, ele se aproxima da vítima, que pode ser uma largata, uma abelha ou até mesmo uma aranha. Ele apunhala a vítima com um bico afiado que tem na boca, chamado de proboscide. Através desse bico, ele injeta uma saliva tóxica, que tem dois efeitos terríveis: paralisar a vítima instantaneamente e começar a dissolver todos os seus órgãos internos, transformando tudo em um líquido. E depois de alguns segundos, ele usa o mesmo bico para sugar todo o conteúdo, como se estivesse tomando uma batida de proteína. O mais bizarro e curioso é que algumas espécies desse inseto até se cobrem com os cadáveres de suas vítimas para se camuflar. Número 8. Ninguém gosta de moscas. Elas são chatas e irritantes, mas há uma mosca na África que vai muito além de uma simples irritação. Ela é uma das criaturas mais mortais do continente e causou a morte de mais de 500 mil pessoas na África. Estou falando da mosca tsetse. E sim, infelizmente esses números são reais. À primeira vista, parece uma mosca comum, talvez um pouco maior, de cor marrom, nada assustadora. Mas o grande perigo não está na sua aparência, está no que ela carrega por dentro. Essa mosca é portadora de um parasita microscópico e quando ela pica um humano para se alimentar de sangue, ela transmite esse parasita. Isso causa uma doença terrível conhecida como a doença do sono. No começo, febre, dores de cabeça, nada demais. Mas então, o parasita ataca o sistema nervoso. A pessoa começa a sentir confusão mental e um sono tão incontrolável que não consegue resistir. Se não for tratada a tempo, a pessoa entra em coma e morre. Durante décadas, essa mosca devastou comunidades inteiras na África. Ela não tem um veneno potente, não tem aparência monstruosa, mas silenciosamente ela pode se tornar seu pior pesadelo. E se você está gostando desse vídeo e não quer perder mais curiosidades inacreditáveis, não deixe de se inscrever nesse canal. Número 7. Quando você pensa em um gafanhoto, imagina um inseto pequeno e inofensivo, certo? Mas nas selvas da Malásia existe um gafanhoto que mais parece ter saído de um laboratório de experiências genéticas. Conheça o gafanhoto gigante da Malásia. Embora seja chamado de gafanhoto, na verdade é um parente dos grilos. Porém, o mais curioso e bizarro é o seu tamanho. Esse inseto é enorme. Pode chegar a medir 15 centímetros de comprimento e com suas asas estendidas, ainda maior. Pode cobrir facilmente a palma da mão de um adulto. Mas ele não é só gigante, é intimidante. Tem uma cabeça enorme com uma mandíbula muito forte. Elas foram projetadas para mastigar folhas duras, mas podem dar uma mordida dolorosa se ele se sentir ameaçado. Suas patas traseiras são longas e cobertas de espinhos afiados. E quando ele abre suas asas, mostram cores brilhantes para assustar predadores. Ele não é nada venenoso para os humanos, mas a sua aparência monstruosa é o suficiente para manter qualquer pessoa longe. Ele é considerado um dos maiores insetos e, sem dúvida, é muito incrível. Número 6.
Você sabia que existe um inseto que pode pesar mais que um pássaro? Parece até impossível, mas na Nova Zelândia existe um inseto que quebra todas essas regras. Um verdadeiro peso pesado dos insetos. O seu nome é o eta gigante e ele é um dos insetos mais pesados do mundo. Ele é um parente dos grilos, mas parece mais de outro planeta. Seu corpo é robusto, blindado, sem asa e pode chegar a pesar mais de 70 gramas. Para você ter uma ideia, isso é mais pesado do que um pardal e quase o mesmo peso de um rato pequeno. Agora imagine ter um desse na sua mão. Eles são tão grandes e pesados que nem conseguem pular direito. São lentos, noturnos e têm uma aparência muito intimidante. Suas patas são cobertas de espinhos afiados que usam para se defender e têm mandíbulas grandes e fortes. Eles não são agressivos, mas se você incomodar um deles, pode tomar uma mordida muito dolorosa. Ele é um pequeno gigante que existe antes dos dinossauros. Um fóssil vivo que pesa como um roedor. Número 5. Você consegue imaginar um besouro gigante que pode voar e tem chifres que parecem armas medievais? Esse inseto existe e tem chifres que fazem jus ao seu nome. Conheça o besouro cervo, também conhecido no Brasil como vaca loura. É um dos maiores besouros da Europa e sua característica mais famosa são suas mandíbulas. Nos machos, suas mandíbulas crescem de forma desproporcional. Parecem uns chifres de um cervo, daí vem o seu nome. Esses chifres podem ser quase tão longos quanto o seu próprio corpo e parecem aterrorizantes. Mas para que servem? Eles não são usados para morder, mas sim para lutar. Os machos usam esses chifres para batalhar entre si pelas fêmeas, como verdadeiros gladiadores em miniatura. Porém, o mais curioso não é a sua aparência. Quando esse gigante decide voar, o som que ele produz é incrível. Suas asas pesadas batem com força, criando um zumbido muito alto. Parece até mesmo um drone ou um helicóptero em miniatura. Acredite, você não vai querer ver essa coisa voando em sua direção. Número 4. Agora imagine um inseto que a picada te paralisa e te faz gritar de dor. Uma dor que os cientistas classificam como quase insuportável. Esse é o nível de dor que provoca a picada dessa vespa. Seu nome é vespa caçadora de tarântula, mas aqui no Brasil ela é conhecida como maribondo cavalo. E sua picada está classificada como uma das mais dolorosas do mundo, perdendo apenas para a formiga-bala, que você vai conhecer daqui a pouco. A dor de sua picada dura cerca de 5 minutos, mas parece uma eternidade. Mas por que ela precisa desse veneno tão potente? Por causa da sua presa. Essa vespa não caça insetos pequenos, ela caça tarântulas. Primeiro, a vespa fêmea encontra uma tarântula. Ela pica a aranha. O veneno não mata, apenas paralisa completamente. Ela arrasta a tarântula viva, mas imóvel até seu ninho. Coloca um único ovo sobre o abdômen da aranha. Quando a larva nasce, ela começa a comer a tarântula viva por dentro. Parece até mesmo um roteiro de filme de terror, mas é um caso real da natureza e uma das histórias mais macabras do reino dos insetos. Número 3. Agora chegamos no nosso top 3 e as coisas vão ficar realmente intensas. Existe um cientista chamado Justin Schmidt que se dedicou a ser picado por centenas de insetos, tudo isso para criar uma escala de dor. E no topo absoluto dessa escala, no posto número 1, o rei indiscutível da dor, está essa formiga. Conheça a formiga-bala. Ela vive nas selvas da América Central e do Sul. E seu nome não é coincidência. Dizem que sua picada é como se você tivesse levado um tiro, uma dor intensa e profunda. O Dr. Schmidt descreveu assim: é como caminhar sobre carvão de brasa com um prego de 7 centímetros cravado no calcanhar. E sabe o pior? A dor não para. Ela dura cerca de 12 a 24 horas, até um dia inteiro de uma dor ardente que te deixa tremendo e suando frio. Em algumas tribos da Amazônia, eles usam essa formiga em rituais de iniciação. Os jovens precisam colocar suas mãos em luvas cheias de formiga-bala e aguentar centenas de picadas durante 10 minutos. Esta formiga é relativamente pequena, mas seu veneno a transforma em uma das criaturas mais temidas da selva, o inseto com a picada mais dolorosa do planeta. Número 2. Imagine um inseto com a morte estampada no seu próprio corpo. Um inseto que não dá medo pelo veneno ou tamanho, mas pelo que ele representa. Conheça a mariposa caveira. Todo mundo a conhece pelo desenho que ela tem no tórax, uma mancha que parece uma caveira humana. Esse detalhe macabro a transformou em uma lenda. Durante séculos, em muitas culturas, acreditava-se que ela era um mensageiro da morte. Se uma dessas mariposas entrasse na sua casa, significava que algo muito ruim iria acontecer. Mas a sua rareza não termina por aí. Ela é uma das poucas mariposas que consegue literalmente gritar
quando se sente ameaçada. Ela expande o ar e produz um som agudo, como um grito. Uma mariposa com a caveira nas costas que literalmente grita. Não é de se estranhar que tenha inspirado tantas histórias de terror. Número 1. Tente imaginar como seria a combinação de uma aranha com um escorpião. A criatura que vou te mostrar agora não é tecnicamente um inseto, é um aracnídeo, mas a sua aparência é tão bizarra que merece o primeiro lugar. Conheça o escorpião chicote. Seu corpo é achatado e largo, com 8 patas como uma aranha, mas suas 2 patas dianteiras são longas e finas como chicotes. Ele as usa como antenas para sentir o mundo ao redor, e tem 2 pinças gigantes com espinhos para capturar suas presas. Ele ficou famoso por aparecer no filme Harry Potter, mas o mais chocante é que ele não é perigoso, não tem veneno, não pica humanos, é apenas um caçador noturno muito tímido que foge da luz. Ele não precisou de veneno para ser o top 1 dessa lista. Agora deixa nos comentários qual desses insetos você achou mais assustador. E se você curtiu esse vídeo assim como eu curti fazer ele, deixa seu like, isso vai me ajudar muito a saber que você realmente gostou desse vídeo. E se você quer ver mais curiosidades inacreditáveis e bizarras como essa, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo e cuidado com os insetos!